Eu tinha recém-casado novamente, né, na volta ali da minha lua de mel. Até meu esposo, ele é médico, e ele falou assim, você tá grávida, eu tenho certeza disso. Eu falei, impossível, porque anos, né, eu não engravidei, enfim. E daí eu fiz o teste e realmente eu estava grávida, né. Foi um susto bem grande, porque eu não era casada ainda. Então foi assim, ele fazia faculdade, né, eu trabalhava em hospital, em UTI neonatal. Então vieram muitos medos, né, isso com certeza. Mas com o tempo a gente foi curtindo muito, aí casamos, tudo, né? Viemos morar aqui e foi assim uma expectativa muito grande de toda a família. Eu engravidei do Benjamin na pandemia, né? Foi uma gravidez muito tranquila. Eu fiquei afastada durante o final da gestação por conta da Covid, questão de isolamento, então fui afastada do trabalho. E o restante da gravidez eu levei em casa, fazendo acompanhamento médico. 2,4 milhões. Esse é um número estimado de pessoas no espectro autista no Brasil. Mas em meio a tantos diagnósticos, há uma vivência que muitas vezes passa despercebida: a maternidade. Chora tanto, eu não sabia se era cólica, era um bebê assim extremamente agitado e dormia muito pouco e só dormia em cima de mim. No peito e de bruço em cima de mim. Era a única forma que a gente dormia. Ele era muito molinho. Eu tinha experiência de trabalhar em UTI neonatal, então assim, bebês de 600 gramas, de 1 quilo lá, faziam coisas que ele não fazia. Tinham reflexos, tinha, né, de firmar a cabecinha, mesmo bem pequenininhos. Os reflexos em geral, né, ele não tinha. Então era uma coisa assim que desde que ele nasceu, ele com 4 meses já fazia fisioterapia. Foi uma longa jornada assim de fisio, mas sem esse diagnóstico. Ele sempre foi uma criança muito esperta, muito inteligente, muito um passo avançado no marco de desenvolvimento dele. Em casa, como as rotinas não mudam, como sempre são as mesmas coisas, o comportamento do José era adequado, né? A gente não percebia nada diferente. Quando o José foi para a escola, daí os problemas começaram a acontecer. Ele tinha um auxiliar de sala que acabou meio que adotando o José pelo jeitinho dele. Então ele não gostava muito de interagir com as crianças. Ele não gostava de se sujar, então brincadeiras de massinha, de tinta, isso incomodava muito o José, certas texturas. E a escola conseguiu ali, a professora dele, além da formação de pedagogia, ela estava fazendo faculdade de psicologia. Então o olhar dela foi essencial, assim, né? Mesmo ele passando por tantos neuros, por tantos profissionais, né? E aí a gente foi atrás de diagnóstico mesmo, né? De tipo, né? É realmente o autismo, a psicóloga falou que era autismo, o neuro falou que poderia ser autismo, né? Então ali começou uma jornada do autismo mesmo. O Benjamin não engatinhou, ele se arrastou e de repente ele começou a sair correndo, levantar e andar. Ele não engatinhou, ele levantou e andou, e quando ele começou a andar, ele já veio correndo na pontinha dos pés, aquilo também já acendeu um alerta. E ele estava dentro de um marco de desenvolvimento, falando todas as palavras, assim, dentro do período, né, compatível com a idade, e de repente ele parou de falar. Ele simplesmente passou de 30 palavras para 4 palavras. Tudo isso eu passei ao neurologista, que é onde ele pediu avaliações e pediu terapia, e daí ele estava dentro do espectro. O autista tem 3 níveis, né? Hoje a gente consegue avaliar o nível leve, né? Que é um nível muito mais facilmente do que antigamente. Então a gente tem uma demanda muito maior no nosso diagnóstico hoje em dia, justamente pelo fato de a gente ter mais conhecimentos. Então o que um autista vai ter, o outro não necessariamente apresenta. Então a gente tem uma variabilidade de sintomas muito grande. Por isso que se chama transtorno do espectro, que o espectro é o que? Uma gama de luz, né? São feixes diferentes. Então a gente tem, né, sintomas muito diversos, dentro muitas vezes da mesma categoria, inclusive de nível. Qual foi que você mais gostou? Mais gosto se chama... Estudo próprio teste da vida
lemos tudo a respeito do autismo, né? Até que eu vi um videozinho que uma mãe postou no Facebook descrevendo o filhinho dela, e aquele videozinho para mim assim me fez reconhecer o José. E eu tive a certeza que o José era autista a partir daquele vídeo. Eu acho que eu lidei até que bem com a situação, porque desde que ele nasceu eu percebi que ele não tinha, que ele tinha algo, né? Algo ali não estava indo de acordo. Mas assim, pro meu esposo foi muito difícil, assim, né? Ele demorou muito para aceitar o diagnóstico e, né, eu falo que quando você tem todos juntos ali é muito mais fácil, né? Fui só eu quem recebeu o diagnóstico, né? Apesar que eu já esperava que ele tivesse dentro do espectro, mas assim, sempre dá um choque na gente. Eu lembro que eu parei, antes de sair dirigindo, eu liguei para o meu marido e perguntei para ele se ele estava preparado para ter um filho autista. Porque o Benjamin estava dentro do espectro, eu só chorava. E ele falou assim que estava, e já que ele estava dentro do espectro, a gente teria que proporcionar o melhor desenvolvimento possível para o Benjamin. Uma família que não faz o tratamento, ela pode estar dando chance para comorbidade. O autismo ele não vem sozinho e quando ele não é tratado, ele vai abrindo portas para outros transtornos como TDAH, depressão, ansiedade. Isso, claro, vai variar da genética também. Será que eu perdi algum sinal? O que vai acontecer agora? Eu não estava preparada para isso.